chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, seja bem-vindo a mais na Casa de Espanhol. Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos a mais uma aula? Então, galerinha, hoje nós vamos falar um pouco do uso das preposições, né, que são o uso das preposições, que é uma parte gramatical da língua espanhola, relacionada a minhas habilidades personais, que são as minhas habilidades pessoais, né? Então, isso, galerinha, está muito relacionado, né, às habilidades pessoais, o conteúdo gramatical, o uso das preposições, né, a uma interdisciplinarização. Então, vamos ver um pouco disso, slide na tela. Nós temos aí habilidades personais, né? Então, essas habilidades pessoais, galerinha, ela está muito relacionada à nova grade curricular do ensino médio, né? Claro que vocês ainda estão no ensino fundamental, mas daqui a uns anos vocês vão entrar no ensino médio e vão ver que tem disciplinas, né, que agora são chamadas de componentes curriculares, que são voltadas ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Ah, mas por que, professor, que se pensa nessas habilidades socioemocionais? Porque nós somos um ser, né, que somos dotados de emoções e sentimentos. E muitas das vezes essas emoções e sentimentos, elas podem nos ajudar ou atrapalhar, né, na construção de novos conhecimentos, né? Então é por isso que nós precisamos de um corpo, de uma mente, né, apta para construirmos o conhecimento da melhor maneira possível. Então observamos aí que algumas habilidades aí relatadas foram o autoconhecimento, que é o autoconhecimento, né, que é o que? Você se conhecer, né, conhecer a si mesmo. Empatia, né, que empatia é o que? Você se colocar no lugar do outro. Comunicação assertiva, que é uma boa comunicação. Tomar decisões, que é uma tomada de decisões, né? Em alguns momentos a gente precisa tomar as melhores decisões e até mesmo os contextos eles nos colocam em situação de pressão, né? Para termos que tomar certas decisões. Então aprender a lidar com isso, né, e a tomar a decisão possível ali naquele momento é crucial. Pensamento criativo, que é o pensamento criativo, né? Criatividade, que é uma das competências aí do século XXI, né? Principalmente no âmbito do trabalho, né? Se buscam profissionais criativos, né? Se buscam pessoas criativas que sejam capazes de transformar ou modificar a sua realidade. Pensamento crítico, né? Que é justamente essa capacidade, né, de você atuar, né, na sociedade. Você ter sempre um posicionamento a ponto de mudar ou transformar ou atuar, ser uma pessoa atuante, né? E o manejo de problemas, que é o manejo de problemas. Então, todas essas habilidades aí são pessoais, de cada um. Então, as habilidades sociais que os niños necessitam, né, que as habilidades sociais que as crianças necessitam, que vocês necessitam, né, são compromisso, expressar sentimentos, seguir instruções, né, seguir instruções, principalmente na sala de aula, né, os comandos da atividade, autocontrole, que é o autocontrole, né, a capacidade de se controlar seus impulsos, somente para não querer estar brigando na escola, né, ou ofendendo aí os coleguinhas. Mostrar empatia, que é se colocar no lugar do outro. Atitude positiva, são atitudes positivas, né. Discrepar com respeito, né, ou seja, aprender a discordar, mas com respeito, né, respeitando a opinião do outro. Pensar antes de actuar ou hablar, pensar antes de falar. Pensamento flexível, ou seja, um pensamento flexível, atitudes flexíveis. Levar-se bem aos outros, ou seja, se dar bem com os outros, né? Então, são algumas aí de habilidades sociais, né, que os estudantes, os alunos, as crianças necessitam. E nós temos o uso de algumas palavrinhas, pessoal, ali, ó, né? E essas palavrinhas que nós chamamos a atenção para o nosso conteúdo gramatical. Observe que tem o de, né, letra DE, o com, marcado ali 2 vezes. Então, essa palavrinha, galera, que serve para relacionar uma palavra com outra, é chamada na língua espanhola, né, e até na língua portuguesa também, de preposição, ou las preposições, né? Professor, e para que servem as preposições? Elas servem, né, justamente para relacionar, né, para estabelecer uma relação entre as partes do texto ali, no caso aí de palavras. Porque imagina só se eu dissesse ali, pensar antes, actuar ou hablar. Ou seja, pensar antes, atuar ou falar.
ficaria meio sem sentido, né? Então esse die ele serve para fazer uma conexão ali entre o antes e o atuar. Da mesma maneira, né, a palavra ali, né, é discrepar com respeito. Se eu tirasse o com, ficaria discordar a respeito, né? Daria a impressão que o respeito era um complemento verbal ali do discrepar. Só que esse com estabelece justamente, né, a relação entre o discordar e o respeito. Assim também ocorre na palavra ele levar-se bem com os outros, se dá bem outros, né? Se eu tirasse esse com, ficaria estranho, tá? Continuando, eu tenho aí mais algumas, né, habilidades socio, né, emocionais, também aí habilidades, né, pessoais. Usar estratégia de superação, que é utilizar a estratégia de superação. Lidiar com o enojo e a frustração, lidar, né, com a frustração, né, e o aborrecimento. Ver o ponto de vista de outra pessoa, que é ver o ponto de vista de outras pessoas. Expressar ideia, pensamento e sentimento, né, que é expressar ideias, pensamentos e sentimento. Tomar responsabilidades, né. Imagem positiva de si mesmo, que é a imagem positiva de si mesmo. Entender o espaço personal, espaço pessoal, né. Respeitar turnos, né, respeitar os outros. Praticar desportes, que é praticar esportes. Agreciar as diferenças, né, apreciar as diferenças. Manter-se em calma em momento de estresse, né, que é se manter calmo no momento de estresse. Ser reflexivo, que é um ser reflexivo. Autorregular-se, né, que é a capacidade de auto se regular em momentos diferentes de frustração. Lidar com preocupações. Entender condutas sociais, que é entender condutas sociais. Compartilhar, né, é muito importante isso, que é o dividir com os outros, né, aquilo que você tem sobrando, ou até mesmo que a outra pessoa precisa mais do que você. Lidar com problemas e conflitos, né, e desculpar-se, né, principalmente se desculpar, se você reconhecer o erro e pedir desculpa. Aí temos mais algumas preposições, né, que fazem o quê? Estabelece, né, ligação entre as partes aí, entre uma palavra e outra, né? Então, geralmente ali ó, o de, né, o em, são algumas palavras aí. O com, né? Então, observemos aqui a charge, né, a tirinha. Al final, el gran drama argentino es un simple tema de preposiciones, nuestros próceres del siglo pasado, quedaram nos bilhetes. Afinal, o grande drama argentino é um simples tema de preposições, nossos pareceres do século passado, os antepassados, ficaram, né, nos bilhetes. E os políticos atuais, né? E os políticos atuais se quedaram com os bilhetes, né? Ficaram com os bilhetes. Tá? Então, esse com aí, ele está estabelecendo a relação entre quedaram, que é o verbo ficar, né, com o substantivo plural, los bilhetes, que são os bilhetes. Então, né, nós temos aí as outras preposições, né, lembrando aí do conceito, que é para unir as palavras, né, relacionar uma palavra com a outra, dentro da oração, período, frase. E temos outras preposições, né, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, pera, por, según, sin, sobre, tras, versos, via. Que é o a, o antes, o abaixo, o com, o contra, o desde, durante, em, entre, né? O até, mediante, para, por, segundo, né? Sem, sobre e atrás, tá? E aí nós temos algumas preposições de lugar, né? O delante, que é o na frente, o detrás, que é o atrás, o cerca, que é o perto, o lejos, que é o longe, o debaixo, que é o debaixo, o em cima, que é o em cima, né? E aí nós temos aí essas preposições que elas marcam lugar. Tá? E aí relacionado a tuas habilidades, né? Descobrirás que tiene diversas habilidades, várias que las cuales se manifestan en las actividades, tareas, pasatiempos que realizas. Muchas de estas habilidades tienen como base una actitud, né?
Então você descobrirá que tem diversas habilidades, várias das quais se manifestam nas atividades, tarefas e passatempos que realiza, né, na escola, no trabalho, né, em outros locais aí, nos meios sociais, né, seus amigos, tudo mais. Então temos algumas preposições destacadas aí para vocês perceberem, né, que elas unem as palavras, né, estabelecem uma conexão. Então, para potencializar as habilidades de personal, realmente se utiliza temos que ter autoconfiança, né, que é a autoconfiança, ou seja, você acreditar que você é capaz, que você pode, que você vai conseguir, né? Então, mais algum destaque aí para algumas preposições, tá, galerinha? Nós temos aqui, né, algumas habilidades do século XXI, conhecimentos fundamentais, as competências, né, e as qualidades de personalidade. Então, temos várias aí, né? Colaboração, comunicação, criatividade, tomada de decisão, resolução de problemas, liderança, né, são algumas das competências. Pensamento crítico. Então, nós temos aqui a atividadezinha prática, galera. Nós vamos utilizar aqui as preposições de lugar, né? Utilizando com base a imagem e completando as frases, tá? La cama está o quê? A cama está ao lado de la mesilla e la parede, né? Ou seja, a cama está ao lado da mesinha da parede, né? Mesilha é essa mesa de noite aí, que coloca o telefone. El teléfono está o quê? Está em cima de la mesilla, né? O telefone está em cima da mesa. La lámpara está o quê? Está em el techo, né? Ou seja, a lâmpada está no teto. Carla vai à la puerta, né? Ou seja, Carla vai à porta, vai até a porta, tá? El quadro está de la cama. El quadro está o quê? El quadro está cerca de la cama, né? Ou seja, o quadro está perto da cama, né? La colcha o quê? La colcha de lunares, né? Que é a colcha ali, né? O cobertor de lunares. Lunares são bolinhas, né? Então, o cobertor de bolinhas está o quê? Está em cima da cama. Então, o cobertor de bolinhas está em cima da cama, né? Forrando a cama. La alfombra o quê? Né? Almofada de lana, né? Lana é lã, né? Então, a almofada de lã desconfortável, que é confortável, né? Bem confortável. Carla no se acuesta o quê? A las 10, ou seja, Carla não dorme, né? Às 10. Ou ela dorme mais cedo ou ela dorme mais tarde, né? Aí depende, tá, galerinha? Então nós chegamos ao final, né, galerinha, de mais uma aula. Não esqueçam sempre que tiverem a oportunidade de acessarem a plataforma Eduque, acessar os nossos vídeos, rever, né? Buscar estar sempre procurando outras fontes de conhecimentos. E é isso, galera. Hasta luego!